Família palmeirense, Palmeiras ganhando o jogo aí do Atlético Mineiro, 3-0, jogou bem, né? Apesar de ter perdido o título, mas eu acho que o importante foi o desempenho da equipe, né? Eu acho que o Palmeiras estava bastante pesado, né? Depois que perdeu a final da Libertadores, esse jogo contra o Atlético Mineiro aí, realmente o Palmeiras veio fazer uma boa partida, até mesmo quando estava com um a menos. Abel Ferreira desabafou, jogou tudo no ventilador, falou algumas verdades, verdade essa que às vezes é mal até interpretado, né? Mas pessoal, acho que agora já tem que se concentrar, claro, ainda tem um jogo aí contra o Ceará, né? Finalizar o Campeonato Brasileiro de sem sombra de dúvida, deixar o torcedor esperançoso já para a próxima temporada, né? Mas também terminar o Campeonato Brasileiro de forma honrosa, né? Jogando bem, vencendo sua última partida. A gente sabe que não foi um ano perfeito para o Palmeiras, né? Infelizmente aqui no futebol brasileiro muito se leva pela questão de títulos. Quando você não ganha, você não é bom. Quando você ganha, você é o melhor. Mas o Palmeiras chegou em todas as competições e chegou como um dos favoritos e representou e foi à final da Libertadores, foi até o final do Campeonato Brasileiro. Felizmente não deu. Já projetar aí, né, a próxima temporada, uma próxima temporada que vai ser também muito difícil, né? Vamos ver aí, pessoal, vamos acompanhar o vídeo, crédito do vídeo, Band Esporte, link da descrição, vamos acompanhar. O técnico Abel Ferreira e outros personagens na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Atlético Mineiro. Eu só quero dizer aos nossos torcedores o seguinte: o Palmeiras é um clube diferente e especial. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogamos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Parabéns ao Flamengo. Foi vencedor desta competição. Foi o vencedor. O Abel Ferreira falando que os campeonatos vencidos pelo Palmeiras não tem asterisco, e de beijou a medalha e tudo mais. Massa, o que você pega de tudo isso que o Abel falou? Olha, fiquem à vontade para me borrifar, para concordar ou não concordar comigo. Vamos borrifar você. Ok, mas tem alguns aspectos, tem duas vertentes que, a meu ver, correm paralelas e se juntam no final do caminho, né? Quais são? Vou falar primeiro da arbitragem. De fato, depois daquele maldito jogo do Abate Abel, em que o árbitro prejudica o São Paulo ao não marcar um pênalti e cometeu outros erros durante o jogo, inclusive a favor do São Paulo, num jogo em que estava 2-0 para o São Paulo, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que acontece logo depois, e ele tem neste aspecto razão. Veja o que acontece depois. Quis o destino que o Flamengo perdesse a liderança naquele jogo. Aquele jogo o Flamengo perdeu a liderança porque perdeu para o Fortaleza. Aí, o que nós vimos? Na Bahia.
Bahia. Perdido pro Bahia, perdão. Esse dia. Isso. Depois perdeu o Fortaleza. Exato, mas a liderança do Flamengo foi perdida ali, num jogo para o Palmeiras que estava, entre aspas, perdido, diante de mais uma escalação ruim do treinador. Eu vou colocar todos os pontos. E aí o Palmeiras virou o diabo do campeonato, o demônio do futebol brasileiro. Teve campanha na CBF é verde, no grito não, jornalistas que publicaram fake news, alguns pediram desculpa, mas depois pede desculpa, tá valendo, vai, reconheceram erro, né? Então, a partir dali, quis o destino que o jogo Palmeiras e Flamengo fosse no Maracanã, o jogo seguinte. Um jogo em que absolutamente, acho que ninguém discorda minimamente, que o Palmeiras perdeu porque tomou 2 gols de churrasco, mas que foi muito prejudicado pela arbitragem. Então, a partir dali, a arbitragem engoliu o apito, ficou receosa com relação a Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras virou a geni do futebol brasileiro. E neste momento é que tem que ter liderança. Neste momento, Leila Pereira e Anderson Barros, como se fosse ele, Palmeiras, responsável pela arbitragem do Abate Abel, e não é, não foi e não será, né? O próprio Abate Abel ajudou bem o Palmeiras no jogo no Allianz Parque, num pênalti do Arrascaeta. O próprio Abate Abel, no jogo anterior do Flamengo contra o Bahia no Maracanã, num lance, não marcou falta, deixou o lance seguir. Mas o Palmeiras virou a geni, como diria o Chico Buarque, joga bosta na geni, joga pedra na geni, e o Palmeiras não soube trabalhar isso. E o Palmeiras sucumbiu. O Abel sucumbiu mentalmente, os jogadores sucumbiram, e aí começa a queda do time vertiginosa. Para mim, esse é o aspecto do ambiente que eu queria dizer, a minha visão, pelo menos, a respeito desse tema. A Leila não concorda. O segundo aspecto é o técnico e tático. E aí, o Abel foi muito mal. É preciso reconhecer que o Abel foi muito mal. Muito mal mesmo. O problema é que você reconhece, ele não reconhece, né? Com ele. Talvez a Leila não reconheça, porque ela talvez tenha sido a única que sentou... Perdão. Talvez seja a única que tenha abraçado o Chalde, o presidente novo da CBF, né? Ela esteve... publicamente, né? Publicamente, tá? Ela apoiou o atual presidente da CBF, né? E ele e o Barros foram engolidos pela dupla BAP e Boto a partir deste momento no Campeonato Brasileiro. Isso é do jogo, isso faz parte. A presidenta Leila Pereira, ela diz que não perde, que ela aprende. E acho que ela deve aprender, porque também concomitantemente a isso, não foi por acaso que o Flamengo entrou na justiça, bloqueou o dinheiro da Libra, entrou como para ser o mandatário do futebol brasileiro e conseguiu o seu objetivo nos bastidores. Agora, isso não pode ficar alheio ou ficar aonde as coisas vão convergir, né, para um time que jogou bola 20 dias no futebol brasileiro durante o ano. O Palmeiras jogou futebol 20 dias, 21 dias talvez, né? E os erros, eles vêm desde o início da temporada, quiçá carregam desde o meio do ano passado, quando foi ele, treinador, responsável pelas escolhas, pelas estratégias, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras perdeu um jogo por 3-1, com o jogador expulso, tendo que empatar o jogo. Então, estou falando do ano passado. Este ano, vamos usar o diplomão para testar e tal. Aí chamou 5 caras da base, a pressão foi subindo, ele foi obrigado a ganhar ganhar o último jogo para se classificar, ganhou, se classificou, perdeu o título para o Corinthians, não fez um gol sequer. Isso não é responsabilidade do asterisco, nem minha, e nem da Mancha, e nem de outra coisa. A responsabilidade é dele. Mas, se
qual era o discurso na época? Bom, temos coisas mais importantes para disputar e tal. Aí vem a Copa do Brasil com o seu maior rival, Corinthians. Expulsão de novo. Lembra? Como é que termina o ano? Olha a expulsão do Piquerez. Qual é o sentido do jogador tomar um cartão vermelho num lance desse no meio do campo? Nossa. Né? Então, veja que as coisas vão se repetindo e estão sob o comando dele. Não é sobre o meu comando. Não é sobre o comando de qualquer outra pessoa. O comando é dele. Ele tem razão quando fala da reformulação? Tem razão, a reformulação aconteceu. De fato, são 12 jogadores novos. Naqueles que o Palmeiras investiu e caro, o Paulinho não conseguiu jogar. O erro não é meu, é da gestão, que contrata o jogador e corre o risco. E me parece que corre o risco dentro de um lugar que é assim, não, aqui as coisas andam, aqui a gente recupera, tem câmara hiperbárica, tem biscoito da NASA, tem água cristalina, sabe? E aí, cara, vem o que culmina, o que fecha a temporada e o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Você joga com o Vitória, não faz um gol, o Bragantino faz 4, fica claro. Você vai jogar com o Mirassol e para mim esse era o jogo mais importante, porque tinha o time titular e depois ia ficar desfalcado com a data FIFA, né? O Palmeiras ia ter desfalques com a data FIFA e você comete o tanto de erros que o Palmeiras cometeu sob o comando dele. Aquele time bizonho daquele jogo contra o Mirassol, por mais que o Vessa pegue no meu pé e diga, é o Mirassol, ok. Não estou desmerecendo o Rafael Guanais, nem o time, nada disso. Mas o Palmeiras que conhecemos era jogo para chegar, jogar e ganhar. Era jogo para marcar o campeonato. Cara, aqui o Palmeiras se colocou para ganhar o campeonato. O que aconteceu naquele jogo? Jesus amado. Menos de 1 minuto e meio, gol do Mirassol. O Murilo estava do lado direito, tinha que estar do lado esquerdo, o Piquerez não sabia quem marcar. Aconteceu de novo na Libertadores. O Piquerez deixou o Varela deitar no jogo, certo? Isso é um problema tático, de arrumação do time. Quem é o responsável por isso é o Abel Ferreira. Aí você faz o gol de empate, toma gol de lateral aos 46 minutos do primeiro tempo. Contra o Santos, tomou gol aos 46 do segundo tempo. Contra o Grêmio, gol de lateral aos 46 do primeiro tempo. Quer dizer, tudo isso vai construindo um cenário de um treinador que tira 11 jogadores para o jogo contra o Grêmio e a presidente Leila ficou brava e com razão, né? Ficou brava e com razão, subiu, ficou brava, porque eu não vou admitir nunca a Sociedade Esportiva Palmeiras em qualquer circunstância, nem quando caiu para a segunda divisão, que muitos palmeirenses diziam, todo mundo vira a mesa, tapetão, e eu dizia na época, não, vai ter que jogar, caiu, vai lá, vai ter que jogar, vai ter que ver o inferno como é, vai ter que sentir o cheiro do enxofre, vai ter que estar lá com 7 pele, não tem que fazer artimanha. Então, não se larga campeonato brasileiro, cara, com chance de ser campeão. Em nenhum aspecto, tá? Então ele poderia ter esta... E aí, cara, neste momento, faltou comando, faltou gestão, faltou a presidente e faltou o diretor esportivo Anderson Barros, que realmente me parece inepto para essas questões. É preciso que alguém coloque essas coisas que eu estou colocando para o treinador do Palmeiras lá dentro. É preciso que ele ouça essas questões. E é preciso que ele admita que ele, quando o sarrafo subiu, ele ficou. O problema de Abel é justamente isso. Ele não assume que o time jogou mal. Quer dizer, ele até diz, não, o time jogou mal, mas ele não procura uma solução, ele não dá uma solução para a equipe, né? Parece que ele se entrega. A verdade é essa, né? Massa aí foi preciso. Parece que ele se entrega às más atuações que o Palmeiras teve nesse final de temporada, né? Ele não fez nada para mudar, não tentou fazer nada. Ok, jogou bem contra o Atlético, mais ou menos, pessoal. E vamos ser bem realistas. O Atlético Mineiro é um péssimo time, né? Não é à toa aí que está com 45 pontos, né? Quase. Também é um time rebaixado, então não podemos tirar de base, né? Isso é fato.
Tá bom? Passado todos temos, glorioso, 11 anos, muitos títulos, tá tudo certo. Mas quando o sarrafo subiu, quando os outros clubes do futebol brasileiro perceberam que os treinadores brasileiros eram fracos, né? E ele é responsável também por isso, que ele chegou e nadou de braçada. Quando a coisa engripou e o Textor chamou a Good Games e o Arthur Jorge ganhou, acho que foram 2 dos 3 jogos contra o Palmeiras, e agora ele sucumbe 3 jogos contra o Flamengo. Como que eu posso falar em asterisco se você perdeu os 3 jogos contra o Flamengo? Lembrando da minha primeira parte do comentário, porque eles estão umbilicalmente ligados. Então o Palmeiras não soube agir na mídia como um ator do futebol brasileiro. Ele foi vilanizado, virou o demônio, aceitou esse papel, sucumbiu diante de um trabalho ruim, mal feito pelo seu treinador. E agora, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: palmeirense, olha aqui para mim. Vocês têm 2 opções: ou abraça o Abel, ou desiste do Palmeiras, porque ele vai continuar, ele vai ser o treinador em 26. Só não sei ainda se vai até 27, mas que ele vai para 26, vai. Ontem eu peguei o telefone, liguei para várias pessoas, conselhos e tal, gente que está lá no Palmeiras há muito tempo, e o consenso que eu formei é o seguinte: se a senhora presidente Leila Pereira quiser, ela vai colocar o 3º mandato, tá? Ela vai virar o Mustafa de Saias. Muito bem, esse é o cenário então do Palmeiras. Vessa, queria que você falasse sobre asterisco, sobre, eu não sei, com um olhar neutro aqui, me dá a sensação, eu só quero saber de vocês, que esse discurso do Abel cola menos com o torcedor palmeirense depois do ano do jeito que foi. Até tem torcedor do Palmeiras que fala assim: pô, tá de novo o Abel falar agora que teve não sei o quê, que asterisco. A sua impressão é a mesma. O torcedor olha e fala assim: mas você não chutou uma bola no gol na final? Acho que agora tem o contra-palavra, okay. Mas você não ganhou. Tá. Enfim. Sua impressão é a mesma da minha também. Já não cola tanto dentro dos seus, né, daquele mundo Palmeiras, que ele antigamente o que ele falava era lei, já não é. Nós contratou. Já não é mais tão lei assim. Ontem teve um trecho ou outro que eu gostei da coletiva, mas de maneira geral achei mais uma péssima coletiva. Ele não... Aquela nossa impressão a cada vez fica maior que ele é um mau perdedor. Você precisa saber perder. Então, citar asterisco, sinceramente, eu acho que não faz o menor sentido. Ninguém vai me tirar de... Ele usa outra palavra de bobo, eu sei do que eu estou falando. E aí eu olho aqui o Flamengo melhor em tudo, gols, vitórias, menos derrota, menos gol tomado, todas as estatísticas possíveis o Flamengo é melhor do campeonato. E aí você cita uma palavra como essa, asterisco, para dizer que, olha, mas eu nunca ganhei nada com asterisco, como se ele nunca tivesse vencido um título com erro de arbitragem e tal, a favor dele. Isso é, inclusive os brasileiros e tal, é só pegar os jogos aí que vocês vão ver muitos erros a favor, como todo clube tem, contra e a favor, e ele também teve. Então eu achei uma entrevista ruim, de mau perdedor. Ele não... O que me incomoda muito, ele não assume os erros dele, os problemas do time dele. Porque... Cada vez mais Mourinho. Porque que o time cria pouco, ele não explica. Por que o time dele perde a cabeça, ele não explica. Por que o time dele estava 6 jogos sem ganhar, ele não explica. Ele não explica muitas das coisas que ele tem que explicar. Porque Sousa, os volantes viraram reserva, porque o Felipe Anderson não joga mais nada, porque o Giai não existe mais, o Jefté não existe. Ele não explica nada. As coisas que deveriam ser explicadas por ele passa ao largo da história e não explica. Aí ele vai tentar levar o que o interessa, o que é mais fácil para ele falar. Então,
para mim perde um pouco o valor, assim. Eu até daria valor às outras coisas que ele fala se ele também assumisse a parte dele, o quanto ele errou taticamente, por que o time dele quase não trocou passe numa final de Libertadores, teve 0 chute numa final de Libertadores. Se ele explicasse tudo isso e colocasse mais aquelas outras coisas, tá tudo bem. É um complemento. Mas ficar só mais batendo nessa outra tecla, para mim, perde qualquer valor. O ano tá aí, os números estão aí, é um ano bastante, na minha visão, que eu acho que esse também é o sentimento do torcedor do Palmeiras, é um ano de fracasso. Pois é, pessoal, a mídia discutindo essa coletiva de Abel, né, discutindo aí o desempenho do Palmeiras na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E uma coisa, temos que ser realistas, né? Abel Ferreira, às vezes, tenta fugir do óbvio, né? E o que significa isso, pessoal? Claro que o Palmeiras foi prejudicado, foi. Isso aí, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acho que a partir do momento que Palmeiras vice de 2 campeonatos, 2 competições para o seu principal rival, acho que deveria mudar o foco. Deveria bater no peito, assumir, erramos, não chutamos uma bola no gol na Libertadores, não merecíamos ganhar. Isso aí não apaga que Pulgar deveria ter sido expulso. Não apaga que o Palmeiras, depois do jogo do São Paulo, foi prejudicado, assim como também foi beneficiado, né? Mas, pessoal, você tem 800 milhões de reforços e você não consegue desempenhar um bom papel. Eu não estou falando aqui do jogo de ontem. Não estou falando isso. Estou falando de jogos anteriores. Falando de jogos onde o Palmeiras não atuou bem. Contra Mirassol, como o Massa aí mesmo fez o alerta, né? Mirassol, Vitória, contra o Grêmio. Foram jogos, péssimos jogos do Palmeiras. É uma verdade. E para um time que tem um investimento alto, para um time que a gente sabe que tinha condições de vencer Libertadores, tinha condições de vencer Campeonato Brasileiro. Você chegar numa fase dessa daí e não desempenhar um bom papel, a torcida vai cobrar. E não adianta. Eu acho que é bater no peito e assumir os erros. Não. Leila Pereira foi perfeita, pessoal. Leila Pereira foi perfeita para mim. Claro que o Palmeiras foi prejudicado, volto a dizer, foi. Tá aí para todo mundo ver. Mas não vamos transferir responsabilidade. Responsabilidade foi de Abel. O Palmeiras não tá jogando um bom futebol hoje? Para mim, o culpado é Abel, né? O que é que o torcedor do Palmeiras sempre criticava? Que Abel coloca zagueiros para jogar de atacante e começa a botar a bola aérea, né? O torcedor do Palmeiras cobrou isso no final do ano passado e ele disse que fazia isso porque não tinha atacante. O Palmeiras vai lá, contrata vários atacantes, né? E atacantes que ele pediu. O que é que acontece? Continua com a mesma jogada. Gustavo Gomes no ataque e bola aérea. Então, acho que é um futebol pobre, a verdade é essa. Mas eu concordo aí com Massa, né? Eu acho que Abel vai continuar para 2026. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o torcedor tem que apoiar nesse momento. O torcedor que é Palmeiras tem que apoiar. Eu acho que se ele não ganhar, já iniciar o ano numa temporada ruim, contra, por exemplo, não fizer uma boa temporada no Campeonato Paulista, eu acho que a casa cai para Abel. Por isso que eu digo que deveriam ser pensados como é que vai ser feito esse contrato aí com Abel Ferreira, né? Eu acho que não poderia ser um contrato muito longo, nem com multa rescisória muito alta, né? Porque, vamos ser bem realistas, pode azedar já no início do ano, simplesmente do Campeonato Paulista. E outra coisa, pessoal, pelo investimento, pelos jogadores que o Palmeiras tem, pelo salário que Abel ganha, pelo treinador que ele é, o Palmeiras precisa jogar mais bola. O Palmeiras precisa chamar responsabilidade. É o Palmeiras, pessoal. É o Palmeiras. Apesar de ter muitos aí que não concordam, mas eu acho que temos que assumir, né? Palmeiras é um time grande, Palmeiras é um time onde merece respeito, né?
Então, vamos esperar que a próxima temporada seja totalmente diferente. Dessas duas, né? Não é uma, né? Ano passado só teve o Campeonato Paulista, esse ano não teve nada. E o torcedor aí fica de braços abertos, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.